Olá, gente. Eu estou aqui no episódio 16 e hoje o nosso convidado é o Roberto Jerusalinski. Ele é cientista da computação brasileiro e é o arquiteto líder e autor da linguagem de programação Lua. Ele é PhD em ciência da computação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde é professor associado de informática. O Roberto concluiu um pós-doc na Universidade de Waterloo, no Canadá, em 1991, e foi professor visitante na Universidade de Stanford em 2012. Roberto, é um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje e agradeço muito aqui pelo seu tempo e participação e a oportunidade de compartilhar aqui o seu conhecimento com nossos ouvintes. Roberto, uma pergunta que eu sempre faço no começo das entrevistas, como é que foi o seu começo? Como é que você viu assim que programação e computação era algo que te interessava e foi isso, ainda na infância, foi já na universidade? Como é que foi isso para você? Marcelo, eu acho que você não sabe há quanto tempo foi a minha infância, né? Bom, primeiro, obrigado a você pelo convite de participar do programa. Bom, eu, na verdade, não existia computadores assim disponíveis para as pessoas na minha infância, né? A primeira vez que eu tive contato com o computador foi quando eu entrei na PUC para fazer engenharia. Aí no ciclo básico da engenharia tinha um curso de introdução à computação e aí a gente tinha acesso ao mainframe, um IBM 370, daquele você fazia seu programa em cartões perfurados mesmo, né? Ia para uma sala de perfuradoras, perfurava seus cartões, levava lá num balcão, entregava os cartões, esperava, dependendo se tinha pouco tráfego, às vezes esperava 3 minutos, às vezes esperava 2 horas, aí saía uma listagem lá num painel, você pegava depois com o resultado da. Então, às vezes, você fazia uma compilação de um programa e descobrir que tinha um erro de ponto e vírgula, às vezes demorava 1 hora e meia para você fazer isso. Aí depois, mas eu já achei interessante, mas não foi nada. A gente programava aliás, em Wat5, que é uma versão de Fortran desenvolvida exatamente em Waterloo. E depois, aí isso foi em, caramba, tem que ajustar aqui em 1978, né? Sim, 1978. Aí em 79, um amigo meu, também bem mais maluco do que eu, foi para a Europa e voltou, trouxe umas placas de um computador, tipo, com umas placas para montar, montou um computador e aí eu comecei a programar com ele em Assembler, um Z80, e aí eu comecei a achar mais interessante. Então acho que essa experiência, talvez com um microcomputador, um Z80, eu acho que foi mais o que realmente me interessou, assim que eu vi o quão interessante podia ser a programação. É interessante também ver como que o Z80 influenciou tanta gente, né? Que no meu caso específico, eu sou só um pouco mais antigo, um pouco menos antigo que você, eu diria. Mas o vizinho, o pai dele, deu um ZX81, que também era uma CPU da Zilog na época, né? No Timex Sinclair 1000. E é impressionante ver como que esse computador, esse protótipo de computador, né, que você tinha fitinha cassete e tal, como que isso influenciou tanta gente no seu começo na informática. Mas você mencionou algumas coisas aqui bem interessantes, cartão perfurado, coisas que muitos hoje não fazem a menor ideia do que seja. E você também mencionou o Fortran, que é uma coisa que nem todo mundo tem experiência, ainda que é usado em vários sistemas pelo mundo aí. Dá para você falar um pouquinho do Fortran e a importância que o Fortran teve, né, em termos de engenharia, em termos de computação no começo das coisas também? Bom, aí vira mais acadêmico, né? Na época, o meu conhecimento, eu usava Fortran, quer dizer, essa versão de Fortran, né, o Wat5, mas na época eu não sabia que Fortran era o que ele era, né? Isso eu fui descobrir depois, mas Fortran foi uma revolução completa, foi a primeira linguagem, digamos, a merecer o nome de uma linguagem de programação que existiu, desenvolvida em 1957. O nome Fortran, na verdade, significa Formula Translator,
basicamente, isso é uma coisa que as pessoas hoje acham gratuita, né? Mas é a coisa básica de qualquer linguagem de programação, você escrever expressões aritméticas em formato natural, com prioridade de operadores, parentização, essas coisas básicas que quase qualquer linguagem tem, né? A mais B vezes C mais seno de X. E Fortran foi a primeira linguagem, em 1957, a ter esse tipo de coisa. Então foi realmente uma revolução muito, muito grande. E sempre foi uma linguagem absurdamente eficiente, um foco em eficiência tremendo, e foco em programação numérica que fez, e demorou muito para aparecer concorrente, né? Ele até hoje, quer dizer, hoje já caiu um pouco, mas ainda tem muita coisa legada em Fortran, e durante muitos anos ele reinou soberano, né, na área de computação numérica. E, Roberto, você, na graduação, você entrou em engenharia elétrica, correto? Uhum. Foi. E Quer dizer, como foi entrei essa... não, desculpa, só esclarecer. Na PUC tinha aquela ideia de ciclo básico, né? Então você entrava para o centro técnico científico sem ter que escolher o que você ia fazer. E aí, mas eu já tinha uma ideia que eu queria fazer elétrica, mas eu fui me decidindo ao longo dos primeiros anos na PUC. E como é que foi a influência da engenharia elétrica no teu conhecimento de computadores e também em te estimular na direção de linguagens de programação? Como é que funcionou essa transição desse ensino básico? Você olhou assim e falou que era engenharia elétrica, e dali você vai começar a ter um interesse por linguagens de programação. Bom, na verdade, a elétrica é muito ampla, né? E lá na PUC, isso eu acho que nem existe mais, depois desapareceu, mas na PUC existia, quer dizer, existe ainda ênfases, né? Você tem diferentes ênfases, você pode fazer eletrônica, pode fazer sistemas de potência, e existia uma ênfase especial que eu fiz na época, que chamava sistemas, que é basicamente aqueles sistemas de controle, né, a ênfase. Então, na verdade, já era uma coisa um pouco ligada a software, um pouco ligada a essas coisas de modelos matemáticos muito forte. Então, por exemplo, eu estudei muito como parte regular do curso programação linear, otimização matemática e várias coisas desse tipo dentro da elétrica. Quer dizer, ao mesmo tempo que eu estudava circuitos, uma base de hardware razoável, na época, né, quer dizer, hoje em dia está muito desatualizado, mas na época era uma base, quer dizer, eu estou desatualizado, não a PUC, mas na época eu tinha uma base de hardware muito boa, mas também esse software muito grande. Durante o curso eu comecei a usar mini computadores que apareceram lá na PUC também, era uma grande novidade na época, e depois fui trabalhar com redes. Mas, na verdade, a parte de linguagens foi até curioso, porque logo no início, eu não me lembro exatamente quando, mas assim um professor da elétrica que trabalhava com isso, eu nunca fui orientado dele nem nada, mas eu não sei bem como, porque alguma conversa que a gente teve, ele me emprestou um livro de Lisp, um manual de Lisp 1.5. E eu fiquei assim completamente apaixonado por aquilo, mas na verdade foi meio assim aquela paixão meio adolescente, não trabalhei com aquilo por muito tempo, e fui reencontrando linguagens aos poucos depois principalmente durante o doutorado mesmo. Eu fiz mestrado em redes de computadores. O Roberto, e você, impressionante como um evento assim, alguém te emprestou um livro, desencadeia todo um caminho na sua vida, né? Você se interessou por aquele tópico e evoluiu a partir dali também. E conta pra gente um pouco sobre o mestrado e essa parte de rede de computadores. Eu acho que você trabalhou também no projeto da rede PUC e tal, e você chegou a desenvolver hardware para essa rede. Dá pra você contar um pouquinho pra gente como é que foi esse processo e essa pesquisa? Você vai ter que contar para mim como é que você sabe disso. Depois eu conto. Exatamente, eu era da rede, às vezes a gente brincava, eu era parte do núcleo duro da rede PUC, eu fui muitos anos da rede PUC,
e exatamente, eu entrei no mestrado e aí a minha tarefa era basicamente fazer o hardware da rede PUC, que primeiro eles tinham feito, eu não lembro, que eu acho que foi o Kiko, o Carlos Henrique Duarte, que é um pouco mais velho do que eu, ele tinha feito um hardware para a rede PUC usando um microcomputador, né? E na época, os microcomputadores não eram rápidos o suficiente. Quer dizer, ele fez, foi uma experiência super interessante, a gente aprendeu muito, mas o que mais se aprendeu é microcomputador da época, com Z80 ou com 8080, não eram rápidos o suficiente para bancar uma interface de rede como a gente queria fazer. Então, a minha tarefa foi exatamente desenvolver um novo hardware, uma nova placa de rede para a rede PUC com microprogramação mesmo. Então, a gente comprava os chips, assim, comprava a ALU, né, Arithmetic and Logic Unit, né, unidade lógica aritmética, era um chip independente, tinha outro chip que era o controlador de sequenciamento de instruções, a nossa memória de coisa era tipo firmware de verdade mesmo, né? A memória eram palavras de 40, eu não me lembro agora, os 40, 48 bits, em que vários bits da memória saíam direto para os fios do circuito, né? Quer dizer, a distinção software-hardware era aquele nível mesmo, bem básico, e isso que eu programei. Eu fiz o hardware e depois programei esse hardware junto para fazer a placa de rede da rede PUC. Um envolvimento muito grande com hardware. E isso foi minha tese de mestrado. Você criou a linguagem para programar esse hardware também, ou você usou alguma coisa que já tinha disponível? Como é que foi esse processo? Eu criei, quer dizer, na verdade, eu não bem criei a linguagem, porque era uma espécie de um assembler, mas existia, a gente tinha uma placa de EPROM que tinha que programar, que era isso que eu falei, quer dizer, a programação era feita nessa memória de 40 bits. Então a linguagem era uma espécie de um assembler, só que ele era configurável, porque também o hardware ainda não estava muito fixo, que basicamente você escrevia linhas, só que exatamente textuais, aí podia botar algumas expressões aritméticas, ele fazia algumas contas, não muito diferente de um assembler muito simples, muitos mnemônicos, e você, por fora, você tinha uma configuração para exatamente você dizer, olha, essas instruções vão para esses bits da memória, porque aquilo que eu falei, às vezes você mudava no meio da história, você resolvia, não, vou mudar o circuito aqui, vamos botar 3 bits para sair para cá, em vez de 2 bits para sair para cá. E aí não queria reescrever criar uma nova linguagem ou reescrever todo o seu programa. Então, eu desenvolvi, junto com o Fernando Jefferson, que estava fazendo mestrado na época também, ele que tinha feito a placa, e aí a gente junto criou esse assembler para firmware, que foi quando meio reativou meu interesse por linguagens e por ferramentas em geral. Né? E é interessante você olhar esse teu interesse, o trabalho na Rede PUC também, o teu interesse na criação do hardware e como é que surge a necessidade de você programar aquele hardware, e isso vai aumentando a tua curiosidade e o teu desejo de entender mais sobre a parte de programação da coisa também. Só mencionar para os nossos ouvintes aqui, você mencionou o termo EPROM, que se não me engano é Erasable PROM, né? Que você tem as ROMs que não são apagáveis, mas EPROM você pode apagar e reprogramar aquele dispositivo, correto? Sim, exatamente. E outra coisa, você, com todo esse conhecimento da rede, como é que ficou esse projeto aqui? Que impacto que isso teve a nível da PUC e nível de usuário em geral? Porque vocês estavam criando hardware, montando aquela rede, o que esse projeto gerou para a PUC, para os alunos e professores e pesquisadores da PUC? Ele foi um projeto acadêmico, né? Quer dizer, depois saiu até uma firma que. Gente, como é que era o nome da companhia? Os outros mesmo, o Fernando, mas o Carlos Henrique, que eu citei, eles fundaram uma companhia que chegou a explorar um pouco, mas aí já com outro tipo, o hardware já mudou um pouco, foi evoluindo, né? Essas coisas evoluíam muito rápido
na época, como é que era? Gente, meu Deus do céu, isso tem tanto tempo, eu não lembro agora o nome da companhia, mas eles chegaram a fazer uma companhia, venderam algumas redes e tal, mas como eu falei, isso era uma tecnologia que evoluiu muito rápido e tinha aquela questão da reserva de mercado, né? Mas quando a reserva de mercado acabou, ficou difícil. Mas chegou a virar coisa comercial até. E foi uma experiência de conhecimento muito grande mesmo. Acho que a gente realmente, todo mundo lá aprendeu muito. Eu imagino que você tava programando a nível dos bits, né? Definindo pra onde é que os bits iam dentro da placa lá, que deve ser extremamente interessante de fazer isso. E como é que começou a ideia da Lua, da linguagem Lua? Foi nessa época ou um pouco depois? Como é que foi essa evolução até você chegar assim e falar, eu quero criar uma linguagem de programação nova? Em que caminho da tua pesquisa, do teu trabalho aqui começou esse Não, passo na tua vida? a Lua foi muito depois em termos para essa época de vida, né? Isso, a placa, essa linguagem eu fiz durante o meu mestrado. Lua eu fiz depois que eu já tinha acabado o doutorado. Na verdade, Lua é curioso porque eu nunca parei e disse vou fazer uma linguagem de programação com Lua. A linguagem que eu queria fazer na época chamava School, era uma brincadeira. School é cardume também de peixes, né? E era school no sentido de cardume, no sentido de paralelismo. Mas porque aí eu fiz o meu doutorado, já quando eu entrei para o doutorado, eu já estava com esse interesse grande em ferramentas. Durante o doutorado, eu fui focando cada vez mais em linguagens e terminei o doutorado realmente com uma tese sobre linguagens relacionando módulos e linguagens orientadas a objetos. Aí depois eu fui para o Canadá, onde eu trabalhei um pouco com End-User Programming. Eu sempre esqueço o nome da linguagem, meu Deus do céu. Outro dia eu procurei, uma hora deu um estalo, aí eu esqueci de novo agora. É uma linguagem da IBM interessante que eu trabalhei lá na época. Foi Linguagem. Mumps, por acaso? Não. Ah, bem lembrado, Mumps. Ah, muito bem lembrado. Eu, na verdade, eu esqueci de falar isso. Durante o meu mestrado, isso foi extremamente importante. Durante o mestrado ainda, eu no final do mestrado, aliás, todo mundo da Rede PUC praticamente saiu, depois voltou e fizeram a companhia, mas praticamente todo mundo saiu da PUC e foi trabalhar na Medidata. Era uma empresa que existia na época, e exatamente ela vendia máquinas MUMPS. Só que aí que eu tinha citado, né, reserva de mercado, então ela produzia o hardware, era na época já um Z8000, ela produzia o hardware, o sistema operacional, que era um Unix adaptado, e o Unix eu acho que ela até tinha conseguido comprar, não me lembro como é que ela conseguiu importar o Unix que ela usava. Mas, e ela desenvolvia o MUMPS era totalmente dela, e eu fui trabalhar exatamente no interpretador do MUMPS dentro da Medidata. Eu entrei sem interesse especial em linguagem, fui trabalhar lá, me ofereceram, tinha um salário bom, era uma firma na época bastante interessante, que fazia muito desenvolvimento, e quando eu entrei me puseram, quer trabalhar no time de MUMPS? Falei, tá ótimo, e comecei a trabalhar no interpretador MUMPS. Eu fiquei pouco tempo lá, mas foi lá que eu aprendi. Eu tive primeiro contato com Unix, comecei a usar o VI, que eu uso até hoje como editor de texto. Aprendi muita coisa também sobre ferramentas Unix naquela época. E também, de novo, aumentou meu interesse por linguagens de programação. Mas não era MUMPS essa depois. Mas quando eu terminei o doutorado, ainda até hoje ainda existe isso, né? Hoje não é tão forte, que o mundo acadêmico é muito voltado para linguagens tipadas. Né? Sistema de tipos é, assim, digamos, a área que todo mundo quer trabalhar academicamente. Então, essa minha linguagem School, para variar, era uma linguagem com tipagem estática, com várias coisas, tudo. Na época tinha toda essa coisa de OO, né, de orientação a objetos e herança, como é que formalizava, subtipos, etc. e tal. E Lua, na verdade, apareceu como depois que eu voltei do doutorado,
Eu fui contratado pelo TecGraph, né, que é um projeto enorme, interessantíssimo da PUC, uma parceria da PUC com a Petrobras. E, na verdade, o Lua apareceu como uma necessidade que a gente precisava de uma linguagem de os meus dois outros coautores de Lua, né, o Luiz Henrique e o Valdemar, eles trabalhavam em projetos separados que os dois tinham o que a gente chamava de uma mini linguagem, né, uma linguagem bem vagabundinha para permitir um mínimo de programação pelo usuário. E eram linguagens extremamente simples e logo os usuários começam a querer um pouco mais de coisa, começam a querer expressões aritméticas em geral, começam a querer definir constantes antes e para poder, né, facilitar a escrita, em vez de botar os números todos diretamente nos lugares. Aí, de repente, alguém pede uma condicional. Quer dizer, as linguagens começam a crescer de forma desordenada e a gente se reuniu, eu já tinha interesse forte em linguagem, tinha feito doutorado. Eu até no TecGraph eu não estava trabalhando em linguagem também, eu estava meio como gerente de desenvolvimento em geral. Mas a gente se reuniu e falei, gente, vamos botar um mínimo de linguagem decente nessa história. E a gente pensou, olha, a gente pode fazer uma linguagem, digamos, genérica, mais bem feita, que vocês podem usar como uma biblioteca nessas aplicações de vocês. E aí Lua surgiu daí, quer dizer, foi uma coisa extremamente industrial, digamos, né? Totalmente não acadêmica. Foi assim, ó, a gente precisa dessa linguagem. E demorou algum tempo para eu me convencer que isso dava um material acadêmico bom para trabalhar também. Eu ainda fiquei algum tempo ainda mais interessado em linguagens estaticamente tipadas e Lua era assim meu lado para ganhar dinheiro, digamos. E, Roberto, você não acorda um dia assim, você fala, vou criar uma linguagem de programação, né? Todo um processo que um pensamento, Uhum. uma discussão. Dá uma ideia pra gente assim do trabalho geral que foi, quanto tempo que levou para você conseguir chegar a uma primeira versão que você disse assim, não, tá pronto aqui, vamos você e os seus parceiros coautores chegaram e olharam e falaram assim, olha, isso aqui realmente está no ponto que dá para a gente colocar em produção e começar a fazer alguma coisa com isso. Como é que foi esse processo de criação, desenvolvimento, até chegar a um produto que você falou, tá pronto aqui para começar a fazer alguma coisa? Isso até foi curioso, porque, na verdade, é como eu falei, o Lua era extremamente industrial para uso interno, né? Então, quer dizer, a gente não tinha a menor intenção de vender Lua nem de distribuir, era uma coisa totalmente interna. Então, na verdade, a gente usou aquela ideia básica na época estava até surgindo, estava bem na moda o extreme programming, né? Aquela ideia the simplest thing that can possibly work era o lema, e a gente usou isso assim a fundo. A gente falou, ó, o que a gente precisa, que a gente precisa? A nossa linguagem para o nosso uso precisa dessas coisas. Então, Lua 1.0 era realmente mínima e, olha, a gente desenvolveu a linguagem inteira em poucos meses. É surpreendente, mas a gente pegou IAC, LEC, né, aquelas ferramentas clássicas para desenvolvimento de compilação. Eu já tinha experiência com isso, obviamente. A linguagem era muito simples mesmo. Para se você ter uma ideia, a implementação de tabelas, ela já tinha tabelas, mas a implementação de tabelas era com lista encadeada. Você procurava o elemento na tabela, você percorria a lista procurando o elemento. A gente estimava, em geral, as tabelas vão ter 5 elementos, 6 elementos, x, y, z, e está mais do que bom lista encadeada. E funcionou bastante bem exatamente para o que a gente precisava. Quer dizer, vocês criaram o produto, o MVP, né? O produto viable, o minimal viable product, né? O produto mínimo Exatamente, viável para exatamente. você lançar aquilo no mercado, Exato, né? só que não era mercado, nisso que eu falei, era para ser usado dentro do que a gente precisava. Então, porque a gente precisava para lançar o, o produto que usava a Lua, aquele era o mínimo que precisava. E aí exatamente lançou e foi muito bem sucedido. Essas coisas rodam até hoje. Aí foi tão bem sucedido dentro do TecGraph que aí outros grupos dentro do TecGraph começaram a usar também
E aí começou uma pressão, mas aí os usos já eram um pouco diferentes, aí começa, eu preciso mais de desempenho para isso, eu preciso mais sei lá o que para aquilo, e aí tinha uma pressão enorme, tem que ser, como é que vocês fazem uma linguagem que não é orientada a objetos, então tinha que ter o mínimo possível para a gente poder chamar ela de orientada a objetos e tal, e aí ela foi evoluindo, mas foi realmente um crescimento muito orgânico, muito essa coisa de crescer conforme as necessidades. Ela, assim, você pegar a Lua 1.0, ou mesmo 2.0, 2.5, eu não consigo programar nessas linguagens, mas mudou muito, 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 muito a linguagem ao longo dos anos. Sempre aos pouquinhos, mas foi ao todo, assim, a linguagem é completamente diferente do que era. Como é que foi o crescimento, né? Que você, como você falou, começou o uso interno e o TechGraph e tal. E como é que isso expandiu para outros cantos dentro do Brasil e no mundo? Eu acho que você tem. Eu vi uma entrevista sua que você fala de um artigo na Dr. Dobbs, né? Que é uma revista de Uhum. programação É, que vendia nas bancas de jornal. Eu lembro ali na Avenida Rio Branco, perto da Ciência Moderna, tinha sempre uma banca que vendia aquela revista lá. Como é que foi essa evolução e como é que foi essa, digamos assim, evolução da linguagem para outros mercados também? foi a gente na verdade é engraçado, né? A evolução do Brasil foi via estrangeiro, né? No Brasil ninguém usaria uma linguagem desenvolvida no Brasil. Então a gente, dentro do TechGraph, como eu falei, cresceu muito. O TechGraph já era um grupo grande, já tinha, sei lá, 80 programadores na época, ou quase chegando a 100, e praticamente todo mundo lá estava usando o Lua. Então a gente já tinha uma base de usuários, óbvio, nada gigantesco, mas também não eram só nós usando a linguagem. Né? A gente começou. Primeiro a gente chegou a fazer uma tentativa de vender a linguagem, mas aí realmente, aí na época já, todos eles eram todos, isso foi em 93, 1993. Então Perl estava começando, Python era, acho que é uma versão ainda antes de 1.0, mas já eram todas grátis, né? Era tudo software livre. Então a gente logo depois desistiu dessa ideia de vender, resolveu botar como software livre e começou a anunciar nessas listas de discussão. Aí começou, uma pessoa usava aqui, outra pessoa usava ali, começou a ter algum uso, começou a ter alguns usuários externos, todos estrangeiros, né? Nenhum brasileiro. E, e aí, exatamente em 96, a gente publicou. Eu não lembro nem como é que foi, se a gente resolveu, eles convidaram, havia esses contatos, talvez alguém da Dr. Dobbs, eu acho que a própria Dr. Dobbs acho que convidou a gente, não me lembro direito, para publicar um artigo lá, e a gente publicou um artigo na Dr. Dobbs, e aí foi dessas coisas de coincidência, um cara da LucasArts, um programador que era o programador-chefe do jogo Grim Fandango, estava sendo feito na época, leu o artigo da Dr. Dobbs e resolveu usar a Lua, resolveu experimentar, gostou do que ele viu. Nessa época ela já era bem diferente daquela versão de 93, né? Quer dizer, nesses 3 anos já tinha evoluído bastante Lua, com várias coisas, mensagens de erro melhores, várias coisas de usabilidade. Né? E aí ele gostou muito, usou em Grim Fandango, foi muito bem sucedido, e na verdade a gente também só foi aprender e descobrir isso muito tempo depois. Esse cara, o Brett Moglevsky, né, foi quem difundiu Lua na área de jogos. Depois, 1 ou 2 anos depois de eles lançarem Grim Fandango, teve aquele Game Developers Conference, né, que é a maior conferência de jogos, de desenvolvedores de jogos no mundo, né, reúne 5.000 pessoas do mundo inteiro, coisas desse gênero. Teve uma mesa redonda sobre scripting de jogos, e o Brett, na verdade, ele estava na plateia, ele não estava na mesa redonda. Mas ele disse que a mesa era meio engraçada, eles chamavam de script, mas tinha um cara falando sobre Java, um cara falando sobre C, e um cara basicamente defendendo a ideia de não usar scripting em jogos.
E quando acabou a mesa redonda, exatamente era um clima meio de, segundo tudo a descrição dele, né? Ele depois escreveu muito sobre isso, contou isso várias vezes. Ele disse que era um clima assim meio de desolação, porque parece que o cara que defendia não usar escrita é que tinha ganho a discussão, porque realmente C e Java não são linguagens de escrita. E aí ele levantou na plateia e começou a relatar o caso dele com o Grim Fandango, que na época já era um jogo bem conhecido, quer dizer, né, você usar uma coisa num produto tão bem sucedido dá uma respeitabilidade. Né? E aí ele começou a falar sobre Lua e dali ele disse que devia ter umas 200 pessoas na sala e dali que espalhou como espalhou para o mundo de jogos. Né? E depois foi muito aos poucos foi espalhando para outras coisas também, foi ganhando respeitabilidade. Mas foi um processo lento também. Tirando esse encontro no GDC, o resto foi meio mais esporádico. É sempre interessante você ver esses eventos na vida, né? Que você É. teve o professor que te emprestou um livro sobre Lisp, e aquilo gerou um branch novo, um ramo novo na sua vida. Uhum. E essa outra pessoa que é da Lucasfilm, com essa intervenção que ele fez nessa discussão, abriu um outro caminho também para o Lua, e Uhum. nisso gerou um caminho para várias outras pessoas para explorarem o produto que vocês criaram, a linguagem, e a partir daí também gerar oportunidades para outras pessoas, emprego e tudo mais, né? Uhum. É sempre muito incrível Sim. você ver isso. E o Green Fandango, mas hoje, olhando para trás aqui, não só o Green Fandango, o meu conhecimento, Lua foi usado mundialmente e continua sendo usado em programas como Angry Birds, que foi um sucesso Uhum. absoluto, né? Sim. World of Warcraft, inclusive Aham. no Adobe Lightroom, da um produto de Sim, fotografia, sim, sim. manipulação de imagem, e acho que também é usada na Wikipedia, correto? Sim, sim, é usado em um monte de lugares, tá? Esses são os emblemáticos que a gente gosta de falar, mas se você quiser eu saio falando aqui. Tem usado em hardware, em sistemas embarcados, a Logitech tem Lua embutida nos teclados dela, a Cisco tem Lua embutido nos roteadores para fazer configuração de segurança, a TVs da Samsung tem Lua embutido dentro da TV, não sei exatamente para quê. Carros, tanto da Volvo quanto da Mercedes, tem Lua embutido nos painéis dos carros também para controlar, para customizar os painéis. Né? Então tem, quer dizer, por exemplo, essa coisa de sistemas embarcados é muito grande. Os impressoras Olivetti, impressoras da Canon também tem Lua dentro das impressoras. Uma vez num workshop de Lua, um cara da Olivetti fez uma demonstração de uma impressora tocando música. Só que a impressora não tem nenhum sistema de som, é só os barulhinhos dos motores e tal, mexendo as frequências dos diversos motores da impressora, tudo programado em Lua, que ela tem naturalmente embutida dentro da impressora. As pessoas fazem coisas fantásticas. E, e como, bom, tem esses usos que você falou, em jogos tem centenas de jogos, né, que usam Lua. A King, que faz o Candy Crush, por exemplo, né, o Candy Crush não foi feito com Lua, mas depois eles começaram a fazer, praticamente todos os jogos novos deles são feitos com Lua também. Eles até sediaram um workshop nosso na Suécia há uns 4 anos atrás. Assim, realmente porque eu sempre tenho que às vezes explicar que é o seguinte: o Lua é muito forte em sistemas embarcados e jogos. Jogos é uma coisa extremamente secretiva. Né? Esse cara só foi contar o do Grim Fandango que eles estavam usando Lua 3 anos depois de Grim Fandango ser lançado. Antes era uma. E mesmo assim, para eles fizeram várias modificações. Eles puseram corrotinas em Lua anos antes de Lua ter corrotina, e ele não podia contar para a gente de Lua como é que ele tinha feito, né? Tudo era tudo privado, tudo isso que eu estou falando. Às vezes uma companhia dizer que usava Lua já era uma informação confidencial. Isso é comum em jogos.
E sistemas embarcados é extremamente fragmentado pelo hardware, né? Quer dizer, qualquer coisa que você faz não roda, porque os hardwares são todos diferentes, é tudo específico para cada coisa. Então, o Lua é muito popular em duas áreas que são muito fragmentadas. Então, a comunidade sempre teve esse problema. Assim, eu já participei de vários encontros sobre linguagem, não sobre Lua, sobre linguagens em geral, que alguém fala alguma coisa de Lua, e aí uma pessoa, assim, assim, uma reunião qualquer, a pessoa fala assim, Lua, nunca ouvi falar. E aí o cara do lado quase dá uma bronca nele, diz assim, como você nunca ouviu falar? Assim, tipo, é óbvio que você tem que ter ouvido falar. Quer dizer, então tem pessoas que vivem em pedaços do mundo que Lua é absurdamente essencial, enquanto que tem pessoas que vivem em pedaços do mundo de programação, né, obviamente, não do mundo em geral, e que a pessoa nunca ouviu falar de Lua. Então tem essa fragmentação engraçada, mas dentro das áreas onde Lua é popular, como jogos, por exemplo, Lua é quase língua franca. Assim, todas as empresas de jogos certamente conhecem Lua, acompanham Lua e muitas delas usam ou já usaram Lua em alguns jogos. E, Roberto, como é que é a gestão do projeto da Lua agora? Porque a linguagem continua em evolução, como você mencionou aqui uns minutos atrás. Uhum. Versões atrás você nem saberia mais programar naquela versão antiga, mas o projeto tem constante evolução e você, como arquiteto líder, como é que funciona a gestão disso tudo? Você tem uma comunidade, eu assumo que você tem um grupo central que coordena o que está acontecendo. Como é que funciona isso tudo? E análise de propostas e modificações da linguagem, como é que é isso tudo? Isso tudo é inacreditavelmente desorganizado. Ou desorganizado não é a palavra certa, é desestruturado, eu acho que seria uma palavra melhor. O Lua tem um comitê, até hoje são os três autores, né? Eu, o Luiz Henrique e o Valdemar, os dois que eu encontrei no Tech Gráfica, e basicamente nós três decidimos, pronto, e não tem nenhum processo, nenhuma. É uma coisa de. Às vezes a gente acha uma coisa interessante, anota, lembra, às vezes não lembra. Quer dizer, também não existe nenhuma pressão, né, de evolução. É uma coisa muito de. Então, assim, a gente acompanha, tem muitas propostas na lista de discussões, muita gente propõe um monte de coisa, etc., mas é um processo totalmente meio. O que quer dizer? A gente brinca, o desenvolvimento de Lua é completamente fechado. Quer dizer, a linguagem é totalmente aberta, você pode fazer fork, fazer o que você bem entender, mas o desenvolvimento de Lua em si digamos, a gente que faz digamos, é a nossa linguagem. Quer dizer, Lua é a linguagem que a gente quer que seja, não é uma linguagem comunitária. Que bom que as pessoas. Eu acho que isso é essencial, por exemplo, para ela ser pequena, para alguma das principais características dela. Óbvio, manter essas características. Tem outros sacrifícios, ela é muito. Mas uma das grandes chances de Lua, que é ser pequeno, né, e simples, eu acho que é essencial isso. Realmente a gente assim, as pessoas ficam, mas por que não tem isso? Por que não tem isso? É só tal. Né? As pessoas medem muito em linha de código, né? Eu, por exemplo, adoro medir em linha de manual. Quanto você vai precisar para explicar adequadamente aquilo, para as pessoas entenderem, para ser uma coisa fácil de usar, uma coisa que faça sentido com o resto da linguagem e coisas desse gênero. Integridade conceitual é o nome pomposo, né? Então, basicamente, o processo é esse. A gente se reúne de vez em quando, resolve, às vezes a gente implementa, desiste, não gostei, aí fica lá no histórico de desenvolvimento, mas não aparece na linguagem. Não tem nenhuma coisa formal de proposta. As propostas são assim, a pessoa bota na lista, às vezes a gente até questiona, para convencer, faz uma implementação ou faz. Né? E também a gente não, por exemplo, a gente não aceita patch. Eu sempre brinco que codificar é a parte mais fácil. Achar bug é interessante, é super bem-vindo,
né? Sugestões de coisas são todas bem-vindas, mas o código em si eu sempre falo, deixa que eu escrevo, porque depois que você entendeu tudo, eu prefiro escrever o código do que ficar vendo se o código está todo de acordo com o nosso padrão de qualidade, etc. Tem todo um controle de qualidade do que está sendo feito também, Sim, né? sim. Lua, modéstia à parte, eu acho que é extremamente robusto em termos de bugs e coisas do gênero. E, Roberto, você falou sobre coroutines. Explica um pouquinho para os nossos ouvintes o que seria isso e a importância desse conceito na linguagem. Tá. Corrotina, na verdade, é um conceito que varia muito. É um conceito, assim, uma ideia geral, que é a ideia de ser uma corrotina, uma função, né, que antigamente eram chamadas de rotina, uma função pode parar no meio e continuar a sua execução. Esse é o conceito básico que existe desde 1960. Mas esse conceito foi evoluindo, foi mudando. Então, por exemplo, uma diferença fundamental entre vários sistemas de corrotina, essa função só pode parar ela própria, ou digamos, ela pode chamar outra, que chama outra, que chama outra, e aí essa última que foi chamada para, e digamos, toda aquela pilha fica em suspenso. Então é isso que Lua tem. Então, na verdade, a melhor corrotinas como existem em Lua é uma coisa muito parecida, ou poderia ser chamado de multithreading cooperativo. Né? Você pode criar vários threads de execução, e só que o thread ele não é interrompido por fora. Né? Ninguém pode interromper o thread. O thread, ele, quando ele quer, ele chama uma funçãozinha que ele suspende. Ele diz assim, ó, abro mão do controle. Aí ele fica suspenso, o controle volta para quem chamou ele, digamos, reiniciou ele, e aí você, por exemplo, para ser um multithreading mesmo, você faz uma caixa que a gente não tem o scheduler, né? Então, mas, digamos, com 10 linhas de código, você faz um scheduler em volta disso e faz um sistema multithreading cooperativo. A corrotina, a ideia é isso, uma coisa que você chama, ela vai executando, aí ela suspende. Quando ela suspende, fica essa pilha toda de execução guardada dentro da corrotina. Quando você chama ela de novo, ela continua executando do ponto onde parou e assim por diante, até uma hora que ela termina. E, Roberto, você gerencia o Lab Lua, né? É. Uhum. Como é que funciona o Lab Lua e qual é o objetivo do Lab Lua? O Lab Lua, eu brinco que ele, digamos, ele é o braço acadêmico de Lua, né? Então, é onde a gente faz pesquisas, elas, por exemplo, às vezes pesquisas a posteriori, às vezes pesquisas a priori. Corrotina foi uma coisa que a gente estudou muito até chegar, até porque, por exemplo, um problema sério de corrotina é o seguinte, é aquela ideia que depois em Python apareceu, mas em Lua a gente tinha feito isso bem antes, aquela coisa do stackless, né, implementação stackless. E, na verdade, o Lua, uma das pontos centrais de Lua é essa integração com C. Né? E ao contrário de Python, que Python tem uma visão muito forte em Python, né? Assim, quase parte da cultura de Python, que você escreve o programa em Python e bibliotecas em C. E Lua tem uma visão muito mais liberal em jogos, principalmente, ele é usado quase sempre ao contrário, na verdade. Você tem o programa sério em C, até porque ele tem que manter frame rate, tem várias coisas que C tem que controlar, então, digamos, o main loop do programa está em C, e ele chama Lua esporádico, por exemplo, a cada frame, ele chama Lua para, tipo, atualizar personagens. E aí é um exemplo que corrotina é fundamental, por isso que a LucasArts já precisava de corrotinas. Né? Você ativa o corrotino, o personagem anda um pouquinho, faz o que tem que fazer e suspende para ser chamado de novo no próximo frame, ou enfim, na próxima hora que você pode mover os personagens. E então Lua tem muita ênfase disso, dessa mistura de código que Lua chama C, C chama Lua. E aí essa ideia do stackless é muito mais complicada, porque a parte C, obviamente, você não pode fazer stackless. Você precisa da pilha de C para viver. Né? Lua você pode funcionar Lua sem a pilha de C, mas C você não pode funcionar sem a pilha de C. E demorou muito tempo para a gente entender, digamos, como
assim, na verdade a gente sabia como eles tinham implementado depois, mas a gente não conseguia entender muito claramente, de uma maneira assim mais profunda, né, de por que aquilo funcionava e às vezes diferenças mínimas em uma coisa ou outra no sistema de corrotinas não dava certo. E isso rendeu vários. Antes a gente fez algumas experiências com continuações, que a gente também tinha interesse, né? Essa coisa acadêmica, pô, continuação é lindo, vamos botar continuations em Lua, mas também a gente viu que era muito mais complicado que corrotinas, mas depois a gente provou que corrotinas é equivalente a one-shot continuation, que é então tem uma parte acadêmica bem forte. Então o LabLua faz esse tipo de trabalho. Ele, às vezes, ele explica coisas que apareceram em Lua, às vezes ele faz estudos para coisas que vão, por exemplo, da parte de coleta de lixo, toda a parte de referências fracas foi uma tese de mestrado que começou, quer dizer, que foi feita a tese toda dentro do Lab Lua, mas é a mesma coisa que contribuições externas, né? Quer dizer, aluno é muito difícil o aluno conseguir realmente produzir código de qualidade. E a pressão não é essa, né? Ele não está lá para aprender a programar, ele está lá para aprender a escrever, a pesquisar, a ver o que existe no assunto, quer dizer, formação de mestrado, o foco é esse, estou falando de aluno de pós-graduação, né? Não de graduação. Então, o interesse é ele aprender, ele estudar, ver as opções que existem e tal, e não escrever o código todo certinho. Então, no caso, foi uma aluna que desenvolveu essa tese, ficou ótimo. A gente depois incorporou as ideias da tese, reescreveu o código e deu origem a todo o sistema de tabelas fracas que existe em Lua atualmente, por exemplo. E você já orientou alunos como o Hisham, que eu entrevistei num episódio anterior também. Conta um pouco para a gente sobre esse processo de seleção dos alunos para pós-graduação, para o mestrado e para o doutorado, e como é que é esse trabalho que você desenvolve também com os alunos. É um trabalho, nesse ponto, eu acho que é um trabalho acadêmico bastante, digamos, convencional. Quer dizer, para o mestrado, os alunos são selecionados na PUC, né, eles são selecionados pelo departamento, que aceita ou não o aluno para o mestrado, e aí ele vem procurar o orientador, ele escolhe o orientador depois que ele entra no programa de mestrado. No doutorado, aí ele tem que achar um orientador, e já para entrar no doutorado ele entra com uma proposta de o que ele vai trabalhar. No caso do Hisham, por exemplo, eu não me lembro agora direito, mas quer dizer, com certeza ele entrou no doutorado porque ele tinha feito mestrado comigo, então ele já me conhecia, a gente já tinha contato. Quando ele resolveu fazer um doutorado, ele me contactou e foi fácil a gente dali continuar quer dizer, continuar a nossa interação. No mestrado, gente, eu tenho que confessar que eu não lembro, porque foi há muito tempo atrás. Mas eu acho que ele fez isso. Ele entrou como aluno normal, assim, quer dizer, normal, como, sem nenhuma conexão comigo, e veio me procurar. Achava meu trabalho interessante e tal, veio me procurar para fazer o mestrado. O trabalho do mestrado do Hisham, por exemplo, foi bem acadêmico, ele fez, e bem interessante. Ele fez um estudo sobre APIs de linguagens de programação, exatamente comparando e vendo como é que é a API de Lua, como é que é a API de Python, como é que é a API de Ruby e etc, e comparando vantagens, desvantagens, como é que pode ser e tal. E como eu falei, é uma coisa que é um pouco a posteriori, no sentido que a API de Lua já existia, mas obviamente esse conhecimento depois guiou toda a evolução posterior da API de Lua. Né? Quando eu ia desenvolver uma coisa, eu já lembro, teve aquela coisa que a gente viu na tese do Hisham, que pode, as opções, como é que as outras linguagens fazem e tal. Né? Então, é uma interação muito grande, muito forte, muito boa dessa coisa para a gente da academia, do lado acadêmico com o lado, digamos, industrial. Mas a parte de alunos é meio convencional nesse sentido, né? Não tem. E Roberto, como é que é o seu processo de criação? No momento que você vai sentar, você vai escrever alguma coisa que vai virar um código do Lua, como é que é esse processo para você? Como é que você se organiza? Como é que você testa o que você está criando? Como é que é o preparo do que você vai
eventualmente virar um código que vai estar no Lua e que vai estar em produção em Uhum. milhares de equipamentos pelo mundo? Bom, a primeira coisa, eu, por exemplo, eu não consigo programar nada enquanto eu não tenho uma ideia muito clara de como pode ser feito, né? Muitas vezes acontece, você começa a programar e aí você percebe que existem maneiras melhores, né? Começa a concretizar ou até ver que você quebrou a cara, que deu errado. Mas, em geral, eu não começo nada enquanto eu não tenho assim, um mapa mental muito claro do que eu vou precisar mexer, onde eu vou precisar mexer, que tipo de teste eu vou ter que fazer. Às vezes eu até faço, não é comum, mas eu faço aquela coisa de escrever os testes antes até, né, principalmente quando a coisa é menor ou tem digamos, um aspecto que eu sei que é sutil, sabe? Aquela coisa assim, isso vai ficar errado, sabe? Eu já meio penso muito, por exemplo, como é que eu vou testar? Isso é uma preocupação muito grande. Eu já tive coisas que eu não implementei porque eu não sabia como é que eu podia testar aquilo. Eu falava, eu vou implementar isso, eu não sei como é que eu vou testar, nunca vou ter ficar seguro se esse troço tá direito ou não, e eu acabo não implementando. Então, eu realmente, é óbvio que eu posso me dar esse luxo, né? Isso é um luxo que a gente não tem pressão, não tem prazo. A gente, se demorar mais 3 meses, demorou mais 3 meses, não tem que lançar a versão no dia tal, né? Mas então eu usufruo desse luxo o máximo que eu posso. Eu penso, enquanto a coisa não está assim bem na minha cabeça, olha, é assim, eu vou testar assim, eu vou implementar assim, eu não escrevo uma linha de código. Depois aí eu sento, começo a escrever. E é engraçado que eu raramente anoto alguma coisa, é uma coisa muito mental mesmo, assim, de ficar pensando, né? Às vezes de noite, tem dia que eu fico com insônia, né? Que você acorda no meio da noite, pode fazer desse jeito, e aí fica 1 hora na cama pensando, pode ser assim, pode ser assim, até me convencendo, não vai ser de noite que eu vou resolver todos os problemas, tenta pensar. Aí eu anoto uma coisa para me livrar um pouco, assim, não vou esquecer isso, acordo para ver no dia seguinte, mas eu construo muito, eu trabalho muito realmente mentalmente. É como eu falei, às vezes você vai implementar e você descobre, não. Mas aí eu consulto o código, vejo, isso aqui é assim mesmo como eu tinha pensado, dá para estudo, né, o código, ver se realmente as coisas são como eu achava. Em geral, quando eu vou implementar, a coisa está mais ou menos resolvida. Mas às vezes não está, né? Às vezes você descobre, tá, a coisa é muito mais complicada do que você achava. Olhando para trás aqui, a gente começou a conversar sobre cartão perfurado e Fortran, né? E a gente chega a um ponto que você está com Lua espalhado por milhões de dispositivos pelo mundo, né? Você tem desde de impressora até Uhum, carros e videogames, os mais diversos possíveis, e como eu mencionei, empregando gente pelo mundo afora. uhum. Quando você olha para isso tudo, para essa realização, o que passa na tua cabeça? O que você pensa? Qual é o sentimento que te dá? Eu fico muito orgulhoso, né? Eu gosto muito disso, mas eu acho muito importante a gente ter noção também de uma certa sorte, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, essa coisa do Brett ter aparecido, entendeu? Quer dizer, o mundo podia ser completamente diferente se esse cara não tivesse lido o artigo da Dr. Dobbs. É difícil você saber, né, como é que. Então, eu acho que é bom para a modéstia das pessoas a gente sempre lembrar quanto o acaso influencia a nossa vida. Óbvio que assim, é um produto bem feito, eu acho que eu me esforcei muito e tal, mas não acho assim, eu sou maravilhoso, genial por Lua, óbvio que uma coisa tão bem feita tinha que ser um sucesso absoluto, e o sucesso é único exclusivamente porque eu sou o bambambam do bambambam. Eu acho que muita coisa realmente eu agradeço muito a sorte que eu tive, em vários aspectos da minha vida, e em particular que Lua teve no seu, principalmente na sua divulgação. É muito interessante você ver o desencadeamento dos eventos e como é que a coisa vai evoluindo pela tua vida É. também, né? Porque Uhum.
alguém leu a revista e o que, que aquilo motivou também Uhum. é incrível, né? É, Esse efeito daquilo na vida. exatamente. E, e Roberto, olhando pro Lu, olhando para você, quais teus planos para o futuro? O que, que você vislumbra, que você vai fazer com relação a Lu? Que é o teu desejo? Onde é que você quer, sei lá, 5 anos, 10 anos? O que, que você pensa em fazer? Olha, isso é muito engraçado, porque, na verdade, eu nunca tive desejos para 5 anos, 10 anos. Eu acho que desde muito cedo na minha vida. Eu sempre fui muito, assim, um pouco de si, assim, digamos assim, que carreira, assim, vou fazer o que espera-se que eu faça, e muito de oportunidade, assim, aparece uma oportunidade, olha, maravilhoso, pum, eu pego, faço, como Lua surgiu, eu nunca planejei Lua, nunca pensei, vou fazer uma linguagem, é isso que eu vou investir na minha vida. O próprio doutorado, como eu falei, eu saí no meio do mestrado, assim, com intenção, acabou minha vida acadêmica, vou trabalhar na Medidata, vou para a indústria. Aí enchi o saco na Medidata, quer dizer, não por causa da Medidata, porque eu realmente não me adaptei a exatamente essa coisa de, ó, tem que ficar pronto o software para semana que vem, e voltei para a academia, assim, bom, vou terminar meu mestrado. Aí me convidaram para fazer o doutorado, fui fazer doutorado. Às vezes perguntam por que você escolheu ser professor? Eu brinco, as pessoas às vezes ficam meio ofendidas, mas eu nunca escolhi ser professor, eu acabei ficando, foi meio. Mas assim, óbvio que ficando foi para mim é uma escolha muito boa. Como eu falei, eu já falei, eu me sinto assim extremamente privilegiado. Não é uma coisa, não interpreta de modo algum sobrou isso, muito pelo contrário. Mas foi uma coisa que eu não escolhi, nunca decidi assim antes. Eu assim, vou ser professor, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Foi uma coisa que por exemplo, eu estava no doutorado, apareceu uma oportunidade de concurso. Inacreditavelmente, o concurso aceitava, que isso hoje em dia não existe mais, mas na época foi talvez o último concurso da informática que aceitava candidatos que ainda não tinham o doutorado completo. Eu fiz o concurso, passei e fiquei como professor, achei ótimo, uma posição que eu acho extremamente boa, me adaptei muito bem. Então eu nunca tive uma visão tipo. Acho que para daqui a um ano já é difícil eu pensar. No máximo, por exemplo, quando eu fui para Stanford, eu tive que planejar um ano e meio antes para pedir combinar com o departamento e coisas do gênero. Mas para coisa pequena, né, de qualquer jeito. Quer dizer, passei 3 meses lá, foi muito interessante, foi ótimo. Mas, assim, eu nunca. Para 5 anos, eu acho que eu nunca na minha vida planejei nada para 5 anos depois. E continuo não planejando. E pro Lua, você tem alguma coisa assim que você queira fazer no Lua especificamente no futuro próximo ou ainda não tem planos fixos ainda? Não, não. As coisas que eu tenho mais vontade, sempre as coisas que eu tenho maior desejo em Lua é de tirar coisas, nunca botar. Só que tirar ficou mais complicado. A gente no início tirava, a gente já teve muito problema. O Lua era famoso por ser muito instável, que também a linguagem favorecia, né? Como eu disse, como ela era muito, por exemplo, Grim Fandango, até hoje você pode comprar lá e ele vem com a versão de Lua que ele usou lá em 1996 e está lá aquela versão congelada no software dele, pronto, e está ótimo. Muito software que usa Lua usa desse jeito, né? Como eu falei, Lua é muito pequeno, a gente recomenda que as pessoas não façam ligação dinâmica, faça ligação estática, incorpora, 200K de tamanho, gente, bota no seu programa, incorpora, para com esse negócio de DLL, que isso é um tormento. Então, por um lado, isso permite que a gente mude um pouco algumas coisas incompatíveis. Tem muita gente usando versões antigas de Lua por aí, sem. A versão 9 é mais assim, a gente fala mesmo, a versão 9 é para novos projetos. O antigo você continua usando a versão antiga de Lua, está ótimo, tem poucos bugs, como eu falei. É fácil, se você precisar fazer alguma coisa, é bastante pequeno, tem muita gente que sabe mexer
no código de Lua para corrigir bug, corrigir problemas, quando em geral a gente corrige, mas uma versão bem mais antiga. Mas então, mas mesmo assim, hoje em dia é muito mais difícil tirar coisas, né? Mas eu tenho muito mais desejo de tirar coisas de Lua do que de botar. Quer dizer, você usa o princípio que menos é mais, né? Sim. Realmente, principalmente porque a linguagem evolui, né? E aí coisas que antes eram necessárias, digamos, isso aqui não é mais necessário, ou isso aqui tem maneira melhor de fazer, então eu fico assim irritado, às vezes eu irritado assim, gente, faz da maneira melhor, para de usar esse negócio, e aí aos poucos a gente acaba tirando mesmo, mas demora. Agora a gente tem, né, todo o processo fica deprecado, aí continua com opções de compilação no código para que a pessoa pode botar para compilar a Lua para ter ainda aquelas coisas. Tem todo um esquema, mas a gente evita, a gente está muito mais pudico com essa coisa de tirar coisas da linguagem, infelizmente. Quando você tem uma experiência enorme aqui na área de vida, de tecnologia e tal, e quando a gente olha para o nosso grupo lá dos programadores, a gente tem muitos que estão começando ainda naquela, tentando entender se programação e computação é para eles ou não. Uhum. E o que você poderia sugerir para eles em termos de aprendizado, de processo de evolução? Eu entendo que na tua carreira você foi tentando algumas coisas e algumas coisas foram acontecendo também. Mas para alguém que está tentando começar a entender se vale a pena, não vale a pena, o que você sugere para essas pessoas para tentar abrir um caminho e ir em frente? Eu não sei, eu acho difícil. Eu acho que existem muitas mentes diferentes que se dão bem em programação. Eu acho que as pessoas têm uma visão. Eu acho que até isso está prejudicando um pouco a programação atualmente, porque está com uma visão muito daquela coisa assim, do hacker, né? Do cara, do nerd hacker que vive no porão e tem aquela mentalidade, está excluindo muita gente boa. Eu acho que tem muitos caminhos diferentes, muitas visões diferentes, mesmo dentro eu brinco, né, mesmo dentro da parte mais técnica, tem visões menos técnicas, que eu acho que são extremamente úteis, mas mesmo dentro da área técnica, eu brinco, por exemplo, muito, que as pessoas adoram, hoje em dia está na moda aquela coisa, tem que ter pensamento computacional. Aí você lê toda aquela coisa de pensamento computacional e você chega à conclusão que, por exemplo, uma pessoa que programa em Haskell, né, uma linguagem funcional pura, ele não tem pensamento computacional nenhum. Ele não sabe pensar computacionalmente. Aí você olha aquilo e diz assim, quer dizer, o que está errado nessa história? O pensamento computacional, o cara de hacker não devia estar, o de Haskell não devia estar programando, pô, os caras fazem coisas maravilhosas, né? Então eu acho que existem muitos caminhos diferentes, como eu falei, mesmo da parte técnica, tem gente que tem um enfoque muito mais matemático, tem gente que tem um enfoque muito mais bottom-up, muito mais, né? Com o Rishan a gente teve essas discussões, eu gostava muito. Por exemplo, ele fala, e eu concordei plenamente com ele, que foi um absurdo quando o Dijkstra falou que Basic era um estrago na mente das pessoas, que na verdade é extremamente útil as pessoas aprenderem a programar com GoTo e depois ir construindo essas abstrações de while, etc. Mas exatamente para algumas mentes, inclusive, isso é a melhor maneira de você aprender a programar, como uma coisa bem algorítmica mesmo. Faça isso, faça aquilo, volte para o passo 2, isso é GoTo explícito na veia. Né? Para outras pessoas, a programação funcional é muito mais natural, a pessoa acha uma coisa, não consegue entender GoTo, acha irritante, mas você vê as coisas mais abstratas, mais funcionais e acha lindo. E outras pessoas vão focar mais, vão começar mais pela parte de interfaces, ou primeiro não consegue fazer nada sem ver um uso, sem ver para que aquilo vai servir. Né? Então, acho difícil generalizar, acho que programação é muito amplo, muito grande,
É uma coisa que a gente vai depois passar 10 anos aprendendo, 20 anos, né? Você está aprendendo o tempo todo para dar uma receita, assim, ó, faça isso e vai dar certo. Isso é excelente. Mentes diferentes e caminhos diferentes Uhum, também. é. E, Roberto, a gente já está aqui conversando há mais de uma hora. Uhum. E você tem dicas de livro, música ou filme, não necessariamente na área de tecnologia, algum que você queria compartilhar aqui com nossos ouvintes, que você acha que seja interessante? Ah, gente, eu acho engraçado isso. Eu posso. Bom, filme, na verdade, filme e livro. Eu sou muito apaixonado pelo Remains of the Day, por exemplo. Não sei se você conhece. Era um livro, né? Eu sempre esqueço o nome do autor. O autor é um cara relativamente conhecido, é um japonês, inglês-japonês. Ele nasceu no Japão, foi criado no Japão, depois foi para a Inglaterra, viveu muitos anos na Inglaterra. Eu acho que ele voltou para o Japão. É uma pessoa que tem uma visão, é muito interessante porque ele tem uma visão ao mesmo tempo, né, muito interna e muito externa, tanto do Japão quanto da Inglaterra. E esse livro, Remains of the Day, depois virou um filme, até com. Eu não vou lembrar o nome de ninguém, com a Emma Thompson. E, enfim, sobre um mordomo e sobre. Enfim, eu acho lindo o filme e o livro. Que mais? Tem uns clássicos da vida, né? Todo mundo adora, eu adoro também, tenho que confessar, eu realmente adoro o Douglas Adams, né? Eu só acho que as pessoas valorizam pouco as outras coisas dele, quer dizer, o Hitchhiker Guide é maravilhoso, eu acho que realmente, independente de 42, independente de hacker ou não hacker, eu acho assim, eu realmente adoro Douglas Adams, acho as coisas dele assim, impagáveis. E eu adoro, eu recomendo os livros dele todos, o Detective Agency é maravilhoso, o do Thor, eu esqueci o nome do livro, também é maravilhoso. Eu sempre cito a frase que ele começa ele começa o livro com uma frase que é assim, é, não pode ser uma coincidência que nenhuma linguagem no mundo tenha a expressão tão bonito quanto um aeroporto. Em inglês, como as pretty as an airport. Eu acho assim, it's hardly a coincidence that no language in the world has the expression as pretty as an airport. Eu acho essa Pois é. frase assim, para mim, sintetiza o Douglas Adams. E então eu recomendo as coisas dele, apesar de ser bem chavão. Eu não gosto de Monty Python, não é nenhuma implicância com a linguagem Python, nunca consegui me entender com Monty Python, engraçado. Que mais? Eu gosto muito de livros de programação, eu acho eles são antiquíssimos, mas eu adoro, acho que assim, leitura obrigatória, aquele Programming Pearls, né, o 1 e o 2, são dois livros que eu acho assim extremamente interessantes. Que mais? Pragmatic Programmers era um livro, tinha algumas besteiras, mas eu acho um livro também extremamente interessante, já também mais antigo. Do David Thomas, né? Exatamente. Que mais? Que mais? Que mais? Ah, tem o. Gente, como é que é o nome daquele livro? Teve um livro mais recente do Kernighan, que é Practice of Programming, eu acho. The Practice of Programming. Também é um livro que eu acho interessante. Deve ter uns, quer dizer, mais recente deve ter só 15 anos, porque os outros que eu estou citando acho que são 20 para trás. E tem muita coisa, gente. Mas, enfim. Música eu gosto de todos os estilos de música. Adoro música clássica, adoro MPB, adoro jazz, adoro. Não sou muito entendido em nenhuma deles, nenhuma das coisas, mas música eu sou bem eclético. O que mais?
que é isso. Obrigado pelas sugestões todas aqui. E Roberto, antes da gente encerrar aqui, você quer divulgar alguma informação para contato, ou rede social, alguma coisa do gênero? Bom, meu e-mail, para quem quiser, quer dizer, meu e-mail é facílimo de achar, como qualquer busca nesse ponto, realmente. O meu sobrenome, a pessoa sabendo escrever meu sobrenome é trivial me achar, mas meu e-mail também é fácil, roberto@inf.puc-rio.br, né, que é o INF de informática, PUC-Rio, PUC do Rio e BR de Brasil, e meu Roberto, arroba, então é bem fácil de lembrar. Quem tiver coragem pode tentar rjerusalimski@gmail.com, mas esse eu uso só porque de vez em quando você cai num site que insistem que hífen não é válido o endereço de e-mail e dizem que o e-mail da PUC não é válido, apesar dele estar funcionando há, sei lá, há 20, 30 anos, eles insistem em dizer que PUC-Rio não é um e-mail válido. Aí eu uso do Gmail, mas o meu e-mail normal da PUC é extremamente satisfatório e pode me contactar por e-mail mesmo. Eu sou bem usuário de e-mail, adoro e-mail. E eu acho que foi assim que eu contactei você também. Foi, Estamos foi. aqui hoje tendo esse papo sensacional aqui. Obrigado. Roberto, eu queria novamente te agradecer aqui pelo teu tempo e todo o teu conhecimento que você Não, compartilhou com a gente aqui hoje. E não só isso, mas todo o teu trabalho que gerou oportunidades para tantas pessoas pelo mundo nessa área de tecnologia. Muito obrigado aqui pelo teu tempo hoje. obrigado a você pelo convite. É bom a gente conversar. Eu estava brincando outro dia com outra pessoa que essa coisa da a gente aqui está em recomendado lockdown como nós podemos, a gente está em lockdown, né? Dando aula, a PUC está toda remota, a gente dá aula pelo Zoom, a nossa filha está aqui em casa também, então a gente está, basicamente, sai de casa, sei lá, 3 vezes por semana, então é ótimo também conversar com outras pessoas e encontrar gente nova de vez em quando, é uma época boa para isso. Estamos todos juntos no mesmo barco, Roberto, todo mundo na mesma situação, trabalhando remoto e com esperança que isso tudo melhore, Eu né? acho que eu nunca sei. Tem alguns lugares que eu sei que estão melhores, mas são poucos, né? Só Nova Zelândia e a Austrália, eu acho que Alguns lugares estão melhores no combate à coisa, no é. controle do que outros, né? Uhum. Mesmo aqui no Canadá, os casos estão aumentando e todo cuidado é pouco, né? Não, E aqui eu também estou está. trabalhando de casa aqui já tem quase, quantos meses? 8 meses que eu estou trabalhando de casa. Aqui a gente sabe o dia exato. Dia 16 de março foi o dia que fechamos as portas. Para mim foi 19 de março. Roberto, eu vou parar a gravação aqui e a gente conversa um pouco mais Tá aqui, bom, só um tá minuto. ótimo. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção e o nosso site é osprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.